Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos conversar sobre mais alguns crimes ligados à pandemia da doença causada pelo coronavírus, né, a Covid-19. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de algumas falsidades ligadas à pandemia. Nós já falamos no último vídeo sobre as fake news, mas nós vamos falar hoje sobre falsidades que existem no nosso Código Penal, por exemplo, o estelionato, que poderiam estar associadas à pandemia da Covid-19. Bom, nas últimas notícias que nós temos durante a pandemia dizem respeito à falsificação de algumas substâncias que poderiam gerar perigo para a saúde pública. Então, uma vez mais, nós nos situamos no capítulo dedicado ao bem jurídico saúde pública, que é o capítulo 3º do título ligado à proteção da incolumidade pública. Então, saúde pública como um bem jurídico dentro de um bem maior, que é a incolumidade pública. Esse capítulo 3º que fala da saúde pública contém lá o crime de epidemia e outros mais que nós já falamos, mas tem também alguns delitos ligados a falsidades, como, por exemplo, notícias ligadas à falsificação de álcool gel e outras substâncias saneantes que são importantíssimas, como nós já sabemos, para o combate ao coronavírus, ou seja, o álcool é aquilo com que nós desinfeccionamos as nossas mãos e também outros objetos para que haja uma segurança, né, no manuseio desses objetos e se impeça a contaminação e a proliferação dos germes patogênicos, qual seja o coronavírus, né, o vírus que causa a doença Covid-19. Então, é muito importante que o álcool seja um álcool 70, no mínimo, e que isso possa, de fato, matar esse micro-organismo, já que o micro-organismo, de acordo com os infectologistas, ele prolifera e ele se mantém vivo com uma capa de gordura em torno dele, né, em torno do vírus, e o álcool automaticamente matando essa capa de gordura, ele acaba eliminando a possibilidade de vida do vírus. Então é importante que o álcool ou qualquer outra substância saneante, desinfeccionante, ele tenha essa eficácia de matar o vírus. Do contrário, nós vamos estar nos enganando e essa falsidade ela pode gerar contaminação, o risco de contágio das pessoas, ok? Então, partindo dessa notícia, dessa possibilidade de falsificação de álcool gel e outras substâncias, a gente encontra no Código Penal, já temos essa tipicidade, no artigo 273, que trata justamente da falsificação de produto ligado à falsificação, à corrupção de produto ligado a fins medicinais, a fins terapêuticos. Aí vocês vão dizer, mas professor, o álcool entra aí na falsificação do 273, produto de fins que tenha fins medicinais ou terapêuticos? A princípio, no caput do artigo 273, que é um artigo que tem penas bastante densas, né? Ele foi reformulado em 1998 e ganhou contornos de crime hediondo. Então, isso é muito importante, nós já vamos comentar. As penas são de 10 a 15 anos de reclusão e multa. Esses fins terapêuticos ou medicinais, pessoal do caput, do artigo 273, a princípio, são somente aqueles produtos realmente que tenham fins de prevenção e combate de doenças e cura de doenças, né? Prevenção e cura de doenças. Então, a princípio, a gente não colocaria ali o álcool com que a gente desinfecciona as nossas mãos e os objetos que a gente toca, né? Mas, como eu disse, o artigo que já tem penas densas de 10 a 15 anos de reclusão e multa, ele foi alterado, ele foi modificado para poder ampliar sua tipicidade, para ganhar novos contornos e novos parágrafos, em 1998, pela Lei 9677 de 98. Lei 9677 de 98 inseriu lá parágrafo 1º A, parágrafo 1º B, e aí a gente pode inserir a situação que nós estamos falando sobre o álcool gel. Por quê? Porque nós temos outras substâncias que são equiparadas às substâncias do caput e pelas quais o autor que falsifica, que corrompe, que adultera o caráter dessa substância, por exemplo, fabricando uma substância que não tem a conformação e a composição do álcool 70, tem uma composição inferior, nós já sabemos que isso não é suficiente para matar o coronavírus, ou que não tenha propriamente características de álcool, que sejam vendidas como álcool, mas não são, né? Ele também seja inserido nas penas do artigo 273, ok? Então, nós temos no parágrafo 1º A, que foi inserido pela lei 9677 de 98, outras substâncias que não são só substâncias medicinais do caput, ok? Nós temos matérias-primas, nós temos insumos que vão formar os medicamentos, nós temos cosméticos, é importante esse ponto, e nós temos as substâncias saneantes, onde entrariam justamente as substâncias de desinfecção, de substâncias de detergentes, substâncias raticidas, substâncias inseticidas, tá? Então, nessa última palavrinha do parágrafo 1º A, nós podemos colocar as substâncias que são de desinfecção
ou substâncias detergentes, que justamente são as que nós nos vamos ater para falar sobre essas notícias que têm corrido de falsificação de álcool 70, ok? Então, o parágrafo 1º A contém formas equiparadas e pelas quais quem, por acaso, corrompe, adultera ou coloca um caráter nessa substância que não seja justamente o de álcool 70 e anuncia como tal, está cometendo uma falsidade, que é justamente de oferecer ao público uma substância que não vai cumprir o caráter justamente que se espera, né? Então, nós temos substâncias inseticidas, raticidas, nós temos substâncias desinfectantes e substâncias detergentes. Essas são as substâncias saneantes, aquela última expressão utilizada no primeiro parágrafo, no parágrafo 1º A, que foi inserido há cerca de 20 anos neste artigo. Bom, as substâncias detergentes, as raticidas e as inseticidas combatem, né, nós sabemos, os insetos e os ratos. Não é o caso aqui, porque o micro-organismo, o vírus, é muito pequenininho. Então, ele vai ser combatido por substâncias que são desinfectantes e detergentes. Desinfectantes no sentido de justamente retirar os micro-organismos, vírus e bactérias das superfícies, das nossas mãos, enfim, como a gente falou da maçaneta da porta, da janela, né, dos puxadores, e são desinfectantes. E os detergentes, pessoal, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, porque o detergente é para poder, é uma substância de uso doméstico, geralmente, né, para poder retirar a gordura. Mas aí entra também, né, o álcool, por quê? Seja na modalidade desinfectante ou detergente, o álcool vai matar a capa de gordura que envolve o vírus, né, como dizem os médicos, e que justamente mantém o vírus vivo. Então, essas substâncias, sejam desinfectantes ou detergentes, não podem ser falsificadas, porque nós vamos acreditar que temos as mãos limpas, a superfície limpa, vamos utilizá-la, nós vamos tocar nossa face, boca, olhos e nariz, e acreditar que não estamos contraindo o vírus quando há um grande risco de contrair o vírus, né? Porque a substância ela foi adulterada, ela foi corrompida, ela foi modificada. E no parágrafo 1º B, tem também um 1º B lá no 273, essa falsificação ela pode advir de uma diminuição da capacidade da substância, do poder da substância. Então, também entra ali dentro do crime do artigo 273, uma diminuição da capacidade que é anunciada para a substância que eu estou utilizando. Por exemplo, se o álcool não é 70, pode até ser álcool, mas não vai servir e vai configurar o crime. Esse crime, como eu disse, ele tem substâncias equiparadas no parágrafo 1º A, inclusive cosméticos. Cosméticos a gente sabe, batom, rímel, blush, né, todos aquelas substâncias que são apenas para embelezar, tá? Ela tem um caráter de embelezamento e são totalmente não necessárias, né? Então, essas substâncias também estão equiparadas aí junto com os saneantes que nós acabamos de estudar. E esse crime tem penas de 10 a 15 anos de reclusão e multa, como eu já falei no começo do vídeo. E ele se tornou, logo depois que saiu a Lei 9677, que inseriu os parágrafos, pouco depois saiu a Lei 9695 de 98. E a Lei 9695 de 98 inseriu no inciso 7º-B do artigo 1º da Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, inseriu este crime que nós estamos tratando como um crime hediondo, por causa daquele escândalo das pílulas de farinha na década de 90, no final da década de 90, acho que muitos vão se lembrar, né? E essas pílulas, que eram pílulas anticoncepcionais que eram feitas de farinha, não tinham efeito algum. Então, é claro que todos esses medicamentos e os saneantes e tudo mais que está equiparado, a falsificação, a adulteração deles passou a ser crime hediondo. E vejam só, com isso, nós temos crimes hediondos, um crime hediondo também na falsificação de meros cosméticos. É uma grande crítica que a doutrina faz, é que o cosmético esteja aí e tenha ido junto na conformação dos crimes hediondos da Lei 8.072/90, né? Tem todo um regime de tratamento, sobretudo na execução penal, mais severo, os chamados crimes hediondos. Então, aí o legislador não andou bem, porque embora haja uma gravidade imensa, né, nos produtos que têm fins terapêuticos ou medicinais, e a gente pode ver que nos próprios saneantes há um grande risco à saúde pública, né? Antes não se pensava assim, mas os saneantes, se não são autênticos, podem gerar um imenso risco à saúde pública, como nós estamos acabando de ver aí em relação à pandemia da Covid-19, não é assim em relação aos cosméticos, ok? Então, é uma crítica que se faz que nem tudo que está ali no 273 deve ser considerado hediondo, até porque as penas já são muito, muito severas, né? 10 a 15 anos de reclusão. É um crime de perigo abstrato, então não precisa nem se conformar ou se configurar e comprovar o verdadeiro perigo, né? Por si só, a adulteração da substância já gera um risco, ele não precisa ser comprovado na prática.
Então, é necessário, e também em relação a isso há críticas, né, porque a severidade do artigo impõe talvez uma restrição de interpretação e principalmente uma alteração da lei dos crimes hediondos para que nem tudo que está no 273 fosse considerado hediondo, como está lá no artigo 1º, inciso 7º-B, da Lei 8.072/90. Então, essa falsificação e essa adulteração, ela é mais uma coisa que nós gostaríamos de comentar a respeito de falsidades relacionadas à pandemia da Covid-19, ok? Espero que tenha sido satisfatória a explicação e todo tipo de falsificação ligada à Covid pode, de inúmeras substâncias, não só de medicamentos, gerar um grande risco para o bem jurídico, saúde pública. No próximo vídeo nós vamos continuar falando de algumas falsidades que também estão ligadas aqui ao capítulo 3 do título da incolumidade pública do Código Penal, inclusive o estelionato. Então haverá ainda uma continuidade para nós comentarmos sobre outras falsidades já existentes ligadas à saúde pública. Conto com vocês até lá e muito obrigada pela atenção.